todas as quintas-feiras santas, eu não sei se vocês têm essa experiência bonita de amor no coração, de gratidão e até uma certa emoção. Claro, Nosso Senhor se faz presente na Eucaristia. Nós ouvimos a palavra de Deus diariamente. Mas quando chega a abertura do Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, nós parece que podemos tocar a Deus. Deus já está perto de nós, Ele está no meio de nós. Mas na Semana Santa, especialmente no Tríduo Pascal, pelo fato de rezarmos mais, de passarmos a quaresma toda nos preparando para esta festa, nós podemos sentir a Deus, tocar a Deus. O ar que nós respiramos transmite Deus. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sintamos o amor de Deus mais de perto. E é importante também que nós purifiquemos a nossa mentalidade na Semana Santa com relação aos atos, aos ritos litúrgicos. Porque pode ser que a gente caia na tentação de fazer disso tudo aqui um teatro, uma novela, digamos assim. Lá no teatro as pessoas encenam muito bem, fazem as coisas de uma forma muito bonita. Só que aquilo que eles fazem lá nem sempre é verdade. E aquilo que nós vivenciamos aqui na liturgia tem o peso da palavra de Deus, tem o peso da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, do mandamento dele: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Para muitas pessoas, quando escutam a palavra memória, não entendem a profundidade, a espiritualidade, a largueza da palavra memória. E pensam que a memória que Jesus fala aqui na palavra dele é uma simples recordação, é uma simples lembrança da última ceia. Pois bem, meus irmãos, para Jesus Cristo e para nós que cremos, acima de tudo para Jesus, a vontade dele, quando ele diz fazer isto em minha memória, significa atualizem, tornem presente o meu sacrifício, tornem presente a minha entrega de amor por vocês, para que o mundo creia, para que o mundo experimente a prova, a grande prova de amor que eu tenho por vocês, que eu tenho por você. E a grande prova de amor é esta, nós bem sabemos. Antigamente, no Antigo Testamento, antes do Filho de Deus nascer e vir ao mundo, os sacerdotes, eles ofereciam ovelhas e cabritos para poder expiar os pecados do mundo. Pegava aquele cordeiro de pele branca, macho, de 1 ano, e então levavam para um altar, nós já sabemos, mas é preciso recordar, e lá, aquele altar de pedra tinha um buraco, e eles então pegavam o cordeiro e cortavam o pescoço do cordeiro e lá derramavam todo o sangue, sangravam todo o cordeiro. Quando não tivesse mais com nenhuma gota de sangue, eles pegavam um pouco daquele sangue, se aspergiam e aspergiam as pessoas que estavam ali. E então colocavam fogo naquele sacrifício, naquele holocausto. E os pecados daquelas pessoas que estavam ali, daqueles que ofereceram aquele sacrifício, estavam perdoados. Mas aquele sacrifício ali era imperfeito. Precisava fazer muitas e muitas vezes, porque as pessoas eram pecadoras demais. Precisava que os sacerdotes, muitos sacerdotes, fizessem aquilo repetidamente. E então, meus irmãos e minhas irmãs, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu de uma mulher e tomou a condição de cordeiro, tomou as vezes de cordeiro.
E aquela humanidade de coração endurecido e pecadora levou Jesus para um outro altar, também o sacerdote daquele tempo. Não um altar de pedra com um buraco, mas um altar de madeira, uma cruz. E lá o ofereceram em holocausto. Claro que eles não tinham essa consciência toda, mas lá eles penduraram o Filho de Deus numa cruz, e ele derramou todo o sangue, e todo aquele sangue que ele derramou lavou toda a humanidade do pecado que havia sido cometido. Ali na última ceia, quando Jesus disse: "Fazer isto em memória de mim", ele quis dizer que todas as vezes que nós celebrássemos aquele mesmo sacrifício, nós estaríamos atualizando, tornando presente o grande sacrifício do Calvário nas aparências incruentas, sem sangue, do pão e do vinho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a maior graça, o maior privilégio que nós podemos ter como seres mortais, como seres indignos, é poder participar da Santa Missa. A Santa Missa, ela tem o poder redentor do Filho de Deus sacrificado, mais uma vez, digamos assim, sobre os nossos altares por nós. Filho de Deus pendurado na cruz. E hoje o que é que nós estamos fazendo aqui? Agradecendo a Deus, agradecendo de coração pela Eucaristia. Eucaristia que não é um pão bento, não é um pão sem vida. A Eucaristia que é o próprio Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Eu vejo tantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que não têm a dimensão, a consciência do que é a divina Eucaristia. Quando alguém comunga por obrigação, quando alguém vem à missa por obrigação, quando alguém faz da missa um rito puramente social, quando alguém não sente falta de Jesus na Eucaristia, é porque não encontrou ainda Jesus. Não encontrou, não abriu o coração a essa grande riqueza que é Jesus na Eucaristia. E você pode perguntar assim: mas padre, será que é possível alguém comungar Jesus e não experimentar o amor dele? É a coisa mais fácil que tem no mundo. Porque Nosso Senhor, Ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita a profundidade e a abertura do nosso coração. Vejam, quem foi uma pessoa que comungou e comungou com uma decisão de trair Jesus, de entregar Jesus? Judas Iscariotes. Estava lá na ceia. Estava lá naquele cenáculo, naquela sala, experimentando todo o amor, toda a intimidade de Jesus, mas ele estava lá com o coração dele endurecido. Ele estava lá naquela sala, com o coração dele pensando em dinheiro. Eu vou traído, vou ganhar 30 moedas de prata. Ele não estava lá com o sentimento dele todo entregue, com o coração, com a mente, com a razão. Estava lá de corpo presente. Como é que um homem daquele poderia experimentar o amor de Deus se ele já tinha outra decisão no íntimo dele? Trair Jesus, entregar Jesus. Muitos meus irmãos e minhas irmãs saem da igreja católica hoje em dia e começam a frequentar seitas e a participar de seitas e não sentem falta da comunhão, mesmo vindo para cá todo dia ou todo domingo. Mas por quê? Porque Judas Iscariote também estava lá e não experimentou o amor de Deus. Também muita gente vem para a igreja e não experimenta o amor de Deus. Muita gente vem para a casa de Deus e não abre o coração. Muita gente fica aqui de corpo presente. Essa atitude de coração fechado, de coração endurecido de Judas Iscariotes, deve nos fazer pensar
refletir, meditar na nossa forma de estarmos na presença de Jesus eucarístico, na nossa forma de abrirmos o nosso coração. Como é que nós estamos abrindo, escancarando a intimidade do nosso coração para Ele? Como é que você está? De coração aberto, desejosa de experimentar, de mergulhar na profundidade do amor de Deus eucarístico, ou apenas eu vou para a missa só para comungar? Chega aqui, vive todo aquele ritual, entra na fila e depois vai embora. Pronto, nada mais. Não tenho comunhão com Ele, não tenho amor, não tenho gratidão. Jesus também, na fidelidade dele, de querer permanecer conosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, Jesus, ele não poderia, ele pode, porque ele tem todo o poder, fazer com que a hóstia consagrada, o pão consagrado descesse do céu, como maná. Mas ele ordenou aqueles que estavam ali para darem continuidade: fazei isto. A palavra de Jesus não é como a palavra de um pecador qualquer, que diz e fica por isto mesmo, e se acaba com o tempo, e é esquecida. A palavra de Jesus, ela tem um poder de consagração, um poder sacramental, porque Ele é o Filho de Deus. Então aqueles que estavam ali, ouvindo aquelas palavras, foram os primeiros a serem ordenados: fazei isto em memória de mim. Receberam aquele poder de Jesus de dar continuidade àquele ato que ele fez ali naquela mesa, naquele altar. Tomou o pão, partiu, deu graças. Tomou o cálice com vinho e deu aos discípulos: tomai e bebei. Hoje, alguns homens sentem no íntimo do coração um arder profundo, o arder do chamado de Nosso Senhor para dar continuidade à obra salvadora deles, trazendo para os nossos altares, nesse tempo contaminado pelo pecado, pela incredulidade, o grande mistério do amor. Hoje é o dia da instituição do sacerdócio ministerial. Vocês lembram, eu acabei de dizer que no Antigo Testamento haviam outros sacerdotes, aqueles que matavam o cordeiro, que queimavam o cordeiro para poder tirar o pecado. Agora, o único sacerdote, o único e verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo. Só Ele é sacerdote de verdade. Só Ele é o sumo e eterno sacerdote. Padre, o que é que o senhor está fazendo aí no altar? Porque se Jesus é o único e eterno sacerdote, então o senhor não é sacerdote. Eu acabei de dizer também para vocês, e gostaria que vocês compreendessem: Ele deixou esta ordem, e nós, os padres, os bispos e o Papa, não por mérito nosso, mas por pura graça, misericórdia e vontade de Deus, participamos, preste atenção na palavra, participamos do único e eterno sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente diz na hora da consagração: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vocês não comem de um pedaço da minha carne, mas comem da carne de Cristo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Vocês não tomam do meu sangue, mas tomam do sangue de Cristo na hóstia consagrada. Os sacerdotes, os padres, participam do mistério sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, não por mérito, mas por pura graça e misericórdia. Por isso que quando um padre batiza, é Cristo que batiza. Quando um bispo crisma, é Cristo que crisma. Quando um sacerdote ministra a unção dos enfermos, é Cristo que ministra a unção dos enfermos. Porque nós agimos in persona Christi, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode pensar assim: mas padre, por que Jesus Cristo fez isso? Porque Ele nos ama. A resposta é simples: porque Ele quer estar sempre conosco, porque Ele quer que nós sejamos impregnados do amor.
Mas veja bem, não é de um amor puramente humano, como hoje em dia a gente ouve falar, ouve ser cantado com tanta frivolidade, com tanta frequência. Hoje em dia a gente escuta falarem tanto do amor, mas também as pessoas parecem que estão cada vez mais violentas. O amor que Jesus Cristo nos fala no Evangelho, não é este amor que é cantado, que é dito com tanta superficialidade, frivolidade neste mundo. É o amor verdadeiro. E quando nós comungamos o corpo dele, ele quer que nós sejamos cada vez mais, preste atenção, repletos, encharcados do amor dele, transformados pelo amor dele, glorificados pelo amor dele. É por isso que nós comungamos, para sermos plasmados, a palavra é essa, plasmados pelo amor de Deus na Eucaristia. Vejam bem, o mundo está tão violento, é tanta morte, é tanto suicídio, é tanta coisa ruim, tanta vingança. Mas por que é que o mundo está assim? Porque as pessoas não participam verdadeiramente da Eucaristia. Porque as pessoas não se deixam ser eucaristizadas, transformadas por Jesus Cristo. Se as pessoas fossem eucarísticas de verdade, o mundo seria diferente. Porque as pessoas estariam repletas de Jesus, repletas de Deus, cheias de Deus, iluminadas por Deus. Quem comunga de verdade, quem recebe o corpo de Cristo, é diferente. Eu tenho certeza que quando você sai da igreja, independentemente da sua forma de comungar, você não sai daqui a mesma pessoa. Você sai repleto de Deus. E Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para nós que comungamos, não é algo difícil, porque aquele que comunga o corpo de Cristo verdadeiramente é impulsionado, veja bem, é de dentro para fora, é impulsionado a amar, é impulsionado a amar. Então é por isso que nós estamos aqui, hoje, nesta quinta-feira santa, na abertura do Tríduo Pascal, com o coração emocionado, cheio de alegria, cheio de gratidão, para agradecer ao Senhor por esse amor imenso, por esse amor infinito que Ele tem por nós. Lá naquela sala, naquele quarto, naquele cenáculo, Nosso Senhor ficou bem à vontade, estava pertinho de morrer. Quando alguém está perto de morrer e tem a capacidade de expressar aquilo que sente, de desabafar, a pessoa diz tudo o que tem vontade, abre o peito, abre o coração. Jesus ali naquela quinta-feira, antes de ser traído por Judas Iscariotes, desabafou, abriu o coração. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos repletos do amor. Muito obrigado, Senhor. A Ti o nosso louvor, a Ti a nossa gratidão, a Ti o nosso pedido de perdão pelas vezes que nós não valorizamos a Tua presença na Eucaristia. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de experimentar cada vez mais profundamente este amor, para que o mundo creia e seja plasmado e seja transformado pelo Teu mistério de humildade e de amor. Onde você está, sentado, baixe a cabeça, feche os olhos e reze. E reze, agradecido em primeiro lugar pelo mandamento da Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. Pelo sacerdócio ministerial, fazei. Tomai e comei, tomai e bebei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E baseados na palavra do Evangelho hoje, cheios de gratidão, rezemos pelo nosso coração, para que acolha com amor Jesus na Eucaristia, para que não tenha a incredulidade de receber Jesus apenas como um pão bento, mas receba Ele vivo, na certeza daquilo que Ele é. Isto é o meu corpo, corpo vivo.
Reze também por aqueles que promovem a violência, por aqueles que promovem a guerra, por aqueles que promovem a divisão, por aqueles que não entendem nada do que é a comunhão, nada do que é o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a salvação do mundo. Tudo isso vos agradecemos e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,